Olá, boa tarde. Bem-vindos ao nosso canal do professor João Amorim. Nessa aula de hoje nós vamos fazer comentários sobre a prova de soldado PM que foi realizada aqui no estado do Amapá no ano de 2022, tá? Foi executada pela organizadora FCC, tá, gente? Então vamos fazer uma discussão primeiro de algumas questões que são pertinentes à prova de história do Amapá principalmente, e depois a gente vai entrar em geografia, porque eu acredito que essas questões estão bem relacionadas com o conteúdo de geografia do Amapá. Por exemplo, aqui na questão 37, ele fala sobre a transformação do território do Amapá sobre a administração, né, federal em estado. Ou seja, ele está falando da estadualização amapaense, que, para quem não sabe, aconteceu em 1988. Para você acertar essa questão, você precisa saber que a criação do território federal Amapá ela acontece em 13 de setembro de 1943 e que a sua transformação em Estado, né, em estadualização, ela ocorre a partir da promulgação da Constituição de 88. E juntamente com o Estado do Amapá, são criados também o Estado de Roraima e também é feita a incorporação do território de Fernando de Noronha pelo Estado de Pernambuco. Então, a única questão aqui na resposta, né, nas respostas da questão 37 é a letra B, tá? Letra B que fala aqui sobre a promulgação da Constituição Federal que extinguiu os últimos territórios federais e também incorporou, no caso, Fernando de Noronha, o estado de Pernambuco, tá? Por exemplo, nenhuma questão chega próxima de falar isso aqui. Apenas aqui a questão da letra D, que ela fala que, mediante uma intervenção federal em 88, dado o impasse político entre as elites do Amazonas e do Pará, que disputavam a posse do território do Amapá para incorporá-los a seus estados. Ou seja, isso aqui não aconteceu, de fato, e não foi por via de uma intervenção federal, sim através da promulgação da Constituição que a gente vai ver a criação do estado do Amapá nesse período. Lá em História do Amapá, então, gabarito letra B, B de bola. Uma questão fácil para você acertar aqui, né? A questão de número 38, em História do Amapá, ele fala sobre a mineração. Quais são os principais produtos, né, que foram comercializados ou que são vendidos aqui dentro do nosso estado? Então, a questão de número 38 fala assim: a mineração destaca-se como importante atividade econômica do Amapá desde fim do século XIX até a atualidade, na extração dos seguintes metais, tá? Então, o que é que a gente vai encontrar como principal metal no estado do Amapá? Praticamente não se fala, né? Foi descoberto diamante em prata, tá? Nós vamos ter aqui no estado do Amapá, desde aquele período da entrada da ICOME, principalmente, né, a questão do manganês e do minério de ferro, tá? Que ocorrem principalmente, né, em Serra do Navio e também em Pedra Branca da Amapari. Nós temos outros metais que ocorrem aqui, que ocorrem que são retirados aqui no estado do Amapá, sim. Por exemplo, lá, ali na região do Calçoene, do Lourenço, nós temos também muito ouro, né? Naquela região que são extraídos de forma industrial e também de forma clandestina, certo? Nós temos também cromo, que foi retirado por um período ali no município de Mazagão, e outros minerais, né? Tatalita, columbita, mas os principais que se destacam nesse período, né, principalmente do século XIX até aqui, são o ouro, o manganês e o minério de ferro. Então, questão para gabaritar aí, questão também fácil de acertar, resposta à letra D, tá, gente? Agora vamos entrar aqui na 41ª questão, que fala sobre o bioma do estado do Amapá. E aí que eu pelo menos não concordo com o gabarito da FCC, que vai dizer que o bioma no qual se encontra o estado do Amapá caracteriza-se por apresentar um clima com temperaturas, tá? Segundo a FCC, o gabarito é letra A. Aí a gente vai questionar e falar aqui um pouco, que ele diz assim: com temperaturas médias elevadas e com chuvas bem distribuídas o ano todo, vegetação com florestas de diferentes tipos e presença de solos arenosos e argilosos, tá? Qual é eu achei o erro da questão? É a questão de dizer que as temperaturas médias são bem elevadas, mas que as chuvas são distribuídas o ano todo. Então, isso aqui não acontece, isso que não é verdade. Porque a gente vai ver que nós temos praticamente aqui na Amazônia, em especial no Amapá, um,
períodos entre normalmente janeiro e junho, com uma alta de pluviosidade acima da média, e que durante os meses de agosto, setembro e outubro são meses mais secos, né? Com uma diminuição de chuvas bastante perceptível. Então, eu não posso dizer que eu tenho uma quantidade de chuvas distribuídas o ano todo. Eu posso dizer que a média pluviométrica ela já vai uma média bastante interessante. Então, talvez o texto tenha se equivocado na questão, não é? Mas o gabarito está a resposta da letra A. Então, se vocês, para vocês acompanharem, esse aqui é um climograma que a gente pode acompanhar do estado do Amapá e a gente percebe aqui, pessoal. Olha só como é interessante o climograma. Então, você tem aqui, principalmente de janeiro até mais ou menos aqui junho, baixando aqui em julho, uma grande quantidade de chuvas aqui elevada, e quando chega, principalmente aqui, olha, no mês de julho, aí entra aqui agosto, setembro, outubro até novembro, já é uma quantidade bem baixa de chuvas que só vai aumentar aqui praticamente em dezembro. Então, o climograma do estado do Amapá, ele consegue nos mostrar que realmente a questão, eu acredito que o texto foi mal elaborado, tá, pessoal? Voltando aqui para a questão, né? Então, é uma questão que eu acho que é passível de anulação, ou pelo menos de questionamento por parte dos candidatos, correto? Bem, vamos para a questão de número 42. Aqui ele fala sobre a dinâmica demográfica do Amapá. Então, vamos ver aqui o que é que ele fala sobre demografia amapaense, né? Primeiro, na década de 1950, houve grande crescimento no número de habitantes, sendo um dos fatores principais a construção da infraestrutura para a extração de manganês. Questão, né, o item 1 está correto. Em 1957, a gente vai ver a instalação da Icome aqui, que trouxe, atraiu uma grande quantidade de pessoas, de imigrantes, para trabalhar na região, e a gente vê um aumento populacional bastante elevado, principalmente entre 1940 e 1960. Mas especificamente a partir da década de 50, por conta que a gente chama do fenômeno Icome, né? O segundo item, vamos ver. Então, o primeiro está correto. O segundo, com a transformação do Amapá em Estado, em 88, as taxas de crescimento demográfico passaram a ser negativas até 2010, tendo em vista a alta demanda por mão de obra no sul e sudeste do país. Essa questão está errada, porque mesmo se houve essa alta demanda de mão de obra no sul e sudeste do país, a gente vai ver que o Amapá apresenta uma dinâmica demográfica bastante interessante, inclusive com uma das maiores, né, densidade demográfica, né, e aumento populacional das últimas décadas. A gente vai ver esse fenômeno aí, principalmente a partir da instalação da área de livre comércio de Macapá e Santana em 1991, coisa que até não caiu, né, na nossa prova aqui, nessa prova não caiu, né? Item 3, a explosão demográfica ocorrida no Amapá tem uma forte dimensão urbana. Ok, também está correto. O Amapá hoje se encontra com uma população próxima de 90% morando em cidades, né? Na dimensão, ou seja, um aspecto de concentração urbana bastante elevada, principalmente em Macapá e Santana, que são as maiores densidades demográficas. Lembrando que Santana é a cidade que apresenta a maior, né, densidade demográfica do estado, seguida pelo município de Macapá, e em terceiro por Vitória do Jari. E quarta, com a expansão do saneamento básico, a taxa de mortalidade infantil desde 2010 era uma das menores da região. Isso aqui está completamente equivocado, sendo que não houve expansão do saneamento básico no estado do Amapá, que praticamente remonta até o final da década de 80. Não possui também uma queda assim tão interessante da taxa de mortalidade infantil, o que então que o nosso gabarito só nos leva à letra D, né? Apenas o item 1 e o item 3 estão corretos, minha gente, tá? Questão de número 43. Considere o texto a seguir. Município com mais de 100 mil habitantes, boa parte de sua história remonta à instalação em 1950 de uma grande empresa que explorou manganês em Serra do Navio e escoava a produção pela área portuária do município. Em seus portos chegam e partem navios e barcos que fazem linha para as cidades da região norte, além de possuir porto específico para receber navios cargueiros de grande porte de bandeira internacional. Então, ele quer saber a, aqui o texto, a qual município o texto está se referindo. Quando a gente fala em instalação, né, dessa infraestrutura, um município que hoje tem mais de 100 mil habitantes, então a gente só chega de forma simples, para quem conhece a densidade demográfica, né?
o crescimento demográfico do estado do Amapá, sabe que só tem duas cidades com mais de 100 habitantes, 100 mil habitantes, né? No caso, a cidade de Santana, com 124 mil, e Macapá, né, com mais de 500 mil habitantes. Então, a gente já, por, por, por eliminação, a gente já consegue tirar. Então, a única cidade que tem mais de 100 mil habitantes é a cidade de Santana, né? Então, uma questão assim, que é bem facinha, né, de entender, né? O município de Calçoene, Vitória do Jari, possui menos de 100 mil habitantes, assim como Oiapoque e Macapá. E além de possuir esportes, né? Então, a dinâmica portuária no município de Santana é bastante interessante até os dias de hoje. Então, é uma questão também muito fácil para acertar que a FCC deixou aí para a gente. E uma questão um pouquinho mais complicada, talvez, seria a questão de número 44, assim como as próximas questões, que são um pouco mais complexas, mas que dá para a gente resolver. Aqui ele fala assim: considere o gráfico abaixo. Evolução das exportações do estado do Amapá entre 2012 e 2018, né? Então ele quer saber quais são os produtos indicados nas linhas um e 2. Para matar a questão, era bom a gente saber quais são os produtos, principalmente na linha um, tá, gente? Então na linha um, olha só, tu vai ver que possui uma grande quantidade de exportação, praticamente até o início de 2012, e a partir de 2013 e 14 começa a declinar. O que é que a gente vê nesse período aqui? A gente vai ver principalmente que o estado do Amapá fazia uma produção, né, de exportação de minério de ferro, principalmente nesse período elevada, e a partir do ano de 2013 houve a queda do Porto de Santana, o que paralisou a exportação do minério por esse porto. O que é que vai acontecer então? Há uma diminuição brusca bastante elevada, né, que vai depois se estabilizar a partir dos anos seguintes. E também uma atividade, né, industrial que é bastante evidente no estado do Amapá é a atividade da madeira, que é o que aparece aqui no gráfico 2, principalmente através da Ancel ali, que exporta celulose, né, no estado do Amapá. Então, as principais atividades que ainda estão à frente, né, principalmente são o minério e a madeira, tá, gente? Exportação, principalmente através de cavaco. Então, a resposta da questão seria a letra B de bola. Questão de número 45. Considere a taxa de desocupação do primeiro trimestre em 2022 calculada pelo IBGE. Detalhou que o Amapá foi o único estado do país com queda real no índice de desempregados, reduzindo 3,3 pontos percentuais, de 17,5% para 14,2% entre dezembro de 2021 e março deste ano, né? Então, ele deu um link lá, eu fui pesquisar no link. Isso é uma questão que complica um pouco para a gente resolver questões é, de dados especificamente sobre economia, sobre a dinâmica populacional, porque a gente sabe que a gente está com um censo, né, atrasado que começou esse ano, que deveria ter saído no ano de 2020. Então, nós temos dados, por exemplo, sobre a economia agrícola, né, eles estão em descompasso. Então, alguns dados saem mais rápido, outros demoram mais para sair, e aí a gente acaba tendo que acompanhar as notícias que saem do IBGE, né, que fala sobre essa dinâmica, né, principalmente daqui da relação de trabalho, no caso do estado do Amapá. Então, para resolver a questão, lá no site da notícia do G1, ele estava falando o seguinte, olha, que aconteceu o quê? Uma alta no número de desalentados, que são pessoas acima de 14 anos que desistiram de procurar emprego. Esse total subiu 19 mil para 24 mil, ou seja, uma alta de 25%. Nessa mesma notícia, a gente vai ver que o Estado ainda tem cerca de 1 em 4 trabalhadores, olha, próximo de 25% dentro da chamada taxa de subutilização, ou seja, subocupados por insuficiência de horas trabalhadas, ou seja, tem potencial para trabalhar, mas não conseguir serviço, né, de forma geral. O percentual também de empregados com carteira assinada, ele é de quase 73%, voltado principalmente para o setor privado, ou seja, carteira assinada, a maior parte desses indivíduos encontra-se no setor privado. E a taxa de informalidade no estado do Amapá é bastante elevada. 46,3% da população encontra-se em taxa de informalidade, ou seja, não possui carteira assinada, não tem direito a uma série de direitos trabalhistas que deveriam, esse indivíduo poderia estar sendo ocupado por um cargo, né, por uma carteira assinada e conseguir uma melhor qualidade de vida. E por último, o rendimento médio mensal hoje do amapaense, né, na última comparação, foi de R$ 2.295 mensais.
Então, voltando para a questão aqui, o que é que ela fala? Que um dos fatores que explicam essa queda real, né, seria a alta no número de desalentados, ou seja, pessoas que desanimaram, né, que desistiram de procurar emprego. Segundo o site, então a resposta seria a letra A, né? Então a B fala que a diminuição do trabalho informal, consequente aumento de trabalho com carteira assinada, não foi o que ocorreu. O recente incentivo fiscal para a industrialização da região metropolitana do estado também não é um desses fatores, né? A gente sabe que tá sendo implementada aí a região, né, a Zona Franca Verde dentro da região metropolitana do estado, que corresponde aos municípios de Macapá, Santana e Mazagão hoje. Expansão dos cultivos de soja que demandam vários tipos de mão de obra. Na verdade, também as práticas de monocultura, elas demandam, né, muito mais, principalmente a soja, né, que é voltada para o setor agroindustrial intenso, ele demanda pouca mão de obra e muita especialização tecnológica cada vez mais no campo. Então, o campo, quando se fala em soja e milho, a gente está falando de um campo altamente especializado e com uma mão de obra hoje mais qualificada do que era antigamente. Ou também como a gente se encontra, né, no estado do Amapá, mandioca e banana, a gente está falando de uma mão de obra pouco especializada, a chamada agricultura extensiva, que é diferente da agricultura intensiva. Então, soja e milho são produções que se caracterizam como uma agricultura intensiva, que utiliza uma grande quantidade de terras, mas que também tem uma grande quantidade de produção. Já a mandioca, banana, melancia, normalmente elas demandam mais mão de obra, mas sem tanta especialização, e também utiliza uma grande extensão de área com menor qualidade de produção, tá? E a letra E também não pode ser, porque é, ele fala que a diminuição do setor de serviços foi impulsionada tanto por investimentos privados como pela diminuição da pandemia, tá? Então, normalmente o Estado tem uma dificuldade de investimento privado em fazer essa que a gente chama de parceria público-privada, tá? Então, esse que é o grande problema do nosso Estado aqui, que a gente tem uma dificuldade também de ver essa implementação, né, das parcerias entre governo e Estado de forma mais intensa. A gente vê que a maior parte dos empregos são da administração pública, né, principalmente através dos concursos públicos, e que acabam por inchar a máquina pública, sendo que nós temos um grande potencial turístico, econômico, né, ambiental para ser explorado, e a gente acaba aqui tendo que recorrer apenas para as vagas do concurso público por conta dessa falta da dinâmica econômica, política, ambiental e industrial dos nossos governantes, ok, gente? Então aí, se você quiser, deixe seu like, se inscreve no nosso canal, compartilhe com seus amigos aí, tá? Que a gente vai estar fazendo um outro review aí sobre a prova de soldado PM, que também ocorreu esses dias. Logo, logo a gente vai estar postando aí. Obrigado por ficar até aqui, por acompanhar o nosso vídeo. Um abraço a todos.